Então, pessoal, passado 4 horas da nossa aplicação, olha, vocês podem ver que aquele branco que a gente usou, ó, já deu alguns efeitos, né, de onda ali na nossa peça, tá? Olha só que bacana. Cavalo marinho, a âncora, a baleinha. Olha que bonito tá a nossa baleinha. E agora eu preparei mais um pouquinho de resina, né? 200 de resina, 100 de endurecedor, a mesma quantidade que a gente usou na primeira mão lá. E eu vou separar um pouquinho num copinho menor, ó. Aqui eu já misturei ela, já mexi os 4 minutos. Vou deixar um pouquinho para fazer o branco. E o restante eu vou deixar transparente. Agora, como a gente esperou esse tempo de 4 horas, eu vou vir com mais uma camada na superfície para intensificar mais a ondulação, a onda. Essa daqui foi a peça que eu utilizei, ó, com um restinho que sobrou dos pigmentos, né? Essa daqui é a peça que eu falei para vocês, ó. Também de pinos, tá? Redondinha, para que eu ia utilizar o efeito oceano também. Então aquela quantidade de 200 e 100 rendeu para essas 4 peças, ó. Por isso que ali eu falo para vocês, se vocês vão fazer uma peça só, prepara lá 50, 25, né? Ou 30 e 15, por exemplo, para iniciar nessa primeira peça. Por causa que você pode também, depois, se faltar um pouquinho, preparar mais um pouquinho, né? Ou senão, já faz ali 50, 25, que já dá para fazer uma boa quantidade, tá? Ok? E isso também é no começo, né, pessoal? Depois, com o tempo, vocês vão se familiarizando mais com a resina. E conforme a quantidade ali de peças que vocês vão fazer, vocês já conseguem mais ou menos dosar aí a quantidade de material, tá? Aqui, como são peças bem irregulares, né? Eu não fiz o cálculo lá, então eu fiz mesmo mais no olhômetro, como a gente fala, né? Então, preparei mais um pouquinho de resina, que agora eu vou dar uma camada totalmente transparente em toda ela e pigmentar o branco para vir trabalhando de novo com as ondas, tá? Nesse efeito, vocês podem optar por fazer ele com o sopro, que nem eu fiz essas, com o secador de cabelo, com canudinho esses de tomar refresco, tomar refrigerante, né? Esses canudos que a gente utiliza, ou o soprador térmico, tá? Muitos vídeos vocês vão ver eles utilizando o soprador térmico. Mas para quem está iniciando, eu não recomendo por causa que ele aquece demais a superfície e você pode acabar queimando a resina, tá? Então por isso que nos primeiros testes vocês podem utilizar o secador de cabelo, tá? Que ele vai funcionar também. Então, preparado ali a resina, já preparei mais um pouco ali, né? Como eu falei para vocês, agora eu venho com essa camada transparente em cima da peça. Aqui, como não passou das 5 horas, eu não preciso fazer uma lixação na superfície para aplicar uma nova camada, por causa que ela ainda está em tempo de fusão, né? Então essa próxima camada vai aderir bem nessa superfície. Mas se vocês deixarem fazer essa primeira camada e deixar mais de 5 horas a peça aqui parada para vir com essa segunda camada agora, se passar de 5 horas, vocês vão ter que passar uma lixinha na superfície, pode ser uma lixinha 220, só para criar uma aderência, né? Limpa bem a peça e vem com a próxima camada de resina, tá? Então isso vocês vão ter que ficar bem atentas a isso, porque se passar desse tempo, a resina ela vai ficar mais firme, mais espelhada. Então ela precisa ter aderência para a próxima camada vir. Então por isso que aqui eu estou usando o tempo das 4 horas, né? Então nossa resina já está pronta,
já tá com o endurecedor. Fiz a mesma proporção que a gente utilizou na primeira camada. E agora eu venho, ó, espalhando ela totalmente transparente na superfície, tá? Então, como eu expliquei para vocês, essa camada ela vai ser para mim fazer mais um pouquinho do efeito das ondas, tá? Mas ela é uma camada opcional, tá bom? Caso você queira fazer a onda já na primeira camada e gostou do efeito que ficou e não quer dar essa camada transparente, não é obrigatório, tá? Aqui é só por causa que eu quero intensificar um pouco mais o efeito de onda. Vocês podem espalhar com a espátulazinha mesmo, tá? Um palitinho também serve, palitinho de picolé. E aqui eu vou espalhando ó, a resina novamente na superfície. Se vocês quiserem fazer uma camada mais fina, lembrem que vocês podem trabalhar com medidas menores, tá? Podem preparar uma quantidade menor de resina. Aqui eu preparei essa mesma quantidade porque são 4 peças, né? E também eu vou utilizar para fazer depois. Tenho minha forminha de silicone separada já. O restante eu já vou fazer uns porta-copos. Então vou aproveitar que a gente está com a mão na massa já e já vou criar uns porta-copos também. Se der tempo eu já mostro para vocês a forminha do porta-copo.
Que a gente verifica, tá? Alguns pontos pode precisar um pouquinho mais de resina. Como nós não estamos trabalhando com a fita de contenção, então alguns pontos pode ser necessário aplicar um pouquinho mais de resina. A gente olha bem na superfície. Então, aplicada essa camada agora, pessoal, a gente só vai vendo aonde precisa espalhar um pouquinho mais a resina. Você vem com a espátulazinha, vai espalhando, verifica se não tem nenhuma falha, né? Aí você pode baixar um pouquinho e olhar mais próximo da superfície. Como ela tem muito brilho, muitas vezes aparenta que tá tudo ok, mas se você baixar um pouquinho, você vai ver que tem alguns pontinhos que ela tá faltando resina, tá? Então, ó, aplicado. Agora eu vou fazer o branquinho aqui, tá? E daí a gente começa novamente a fazer o efeito da onda. Então, pessoal, como a gente aplicou ali, tá? Deixei separado um pouquinho aqui para fazer o branco. Vou fazer agora o pigmento branco. E aí a gente vai iniciar com o efeito das ondas. Uma dica, pessoal, para se você não quer que essa parte, que o branco expanda demais, você pode aguardar. Depois que aplica essa camada transparente, pode aguardar uns 10 minutos para vir e começar a trabalhar com branco em cima da camada transparente, tá? Isso vai fazer com que ela não se expanda demais, ela fique mais concentrada. Então aqui agora vamos começar com a nossa camada, com a nossa onda.
pertinho da praia. Passei lá, aguardo um pouquinho. Vou passar aqui também. Olha, ela por si própria, ó, como aqui ainda ela tá bem líquida, ela vai se espalhando, tá? Então aqui a gente tem que fazer um sopro mais suave. Se eu soprar bem forte, ela vai se espalhar bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Primeiro um sopro mais suave e depois um vento um pouquinho mais forte, tá? Ó. Então, vou ajustar aqui para. Olha que legal esse efeito, pessoal. Um pouquinho mais de branco. Essa eu quero deixar ela bem intensa, esses efeitos aqui. Bastante onda. Olha como ela vai abrindo, ó, depois do sopro. E daí, para ela abrir um pouquinho mais, a gente pode vir com o maçarico ou o soprador térmico. Que vai abrir ainda mais essas células que a gente chama aqui, ó, essa espuminha. Então, nossa baleinha ok. Agora vamos para a âncora. Um pouquinho mais de branco.
Perfeita. Aqui, nossa baleinha. Olha que legal. Então vamos agora para o cavalo marinho. Isso aí. E lembrando, pessoal, como eu falei para vocês, se vocês quiserem as ondas mais concentradas para criar essa célula aqui, ó, vocês podem pegar e esperar a transparente fixar um pouco mais e ela puxar um pouquinho mais da superfície, né? Aí vai se dar depois de uns 10, 15 minutos e daí sim vocês entram com o branco e sopra, tá bom? Isso vai garantir com que essas ondas fiquem mais concentradas, que abram mais as células também. Mas como vocês podem notar, ó, ela vai já se expandindo e depois vai fechando, como se fosse uma espuma do mar. Então ficou muito bacana o nosso efeito, tá? Vou mostrar aqui para vocês nessa também. Então, aquela pecinha que a gente fez, ó. Também. Já passei aqui o transparente e vou entrar com o branquinho. Nessa daí eu vou usar o secador de cabelo para vocês verem. Ó, com o secador de cabelo, tá, pessoal? Aqui eu tô no vento fraco, ó. Vento mais forte.
certo? Como eu expliquei para vocês, com o secador de cabelo também pode fazer tranquilamente, ó. Também vai dar o efeito das ondas, ó. Tá? Se for usar o soprador térmico, só cuide por ele sopra o ar muito quente. Então pode acabar queimando a superfície da resina, tá bom? Então agora a gente passa o maçarico ou o soprador térmico bem rápido, só para tirar as bolinhas da superfície e aguardar a secagem, tá? Tá feito o nosso efeito oceano, nosso efeito mar. Olha que legal, pessoal. Olha que lindo esse efeito que criou. Bem de pertinho aqui para vocês verem, ó. Então, pessoal, feito o nosso efeito oceano. Agora a gente aguarda, né? Verifica se não tem bolha na superfície. Aí, se tiver bolha, pode usar o maçarico, o soprador térmico, tá? Sempre com muito cuidado. Em alguns casos, se você estiver fazendo uma cor sólida, não tem o maçarico, né? Você pode utilizar o soprador térmico sem problema algum, tá bom? Vou mostrar um pouquinho agora mais de perto as peças para vocês. Agora vou aguardar a secagem e depois eu gravo para vocês quando elas estiverem prontinhas. Daí eu vou tirar a fita, fazer o acabamento com a tinta branca nas laterais. Daí eu mostro para vocês como elas ficaram depois de prontas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo as criações de vocês.